Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui é Tailane Santana falando com vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever, a ativar o sininho aí do lado para receber todas as notificações, todas as publicações que vamos fazer aí, tá bom? Cada palavra, cada semana, cada manhã de vitória e de milagre. Quero pedir perdão também, porque a câmera não está boa, gente. Mas vamos melhorar isso, tá certo? Quero deixar uma palavra para você, para a sua vida, para a sua família, no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Você puder aí compartilhar esse vídeo, fique à vontade, comenta aí embaixo, tá bom? Deixa aquele joinha assim, ó, abençoado. Mandar um beijo para todos os irmãos e as irmãs que têm nos acompanhado neste canal. Deus abençoe. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Estamos diante, irmãos, de uma palavra muito interessante, porque eu gosto dessa palavra e quando eu medito ela me traz uma reflexão muito interessante. E hoje pela manhã eu lembrei dessa palavra e eu quis compartilhar ela com vocês. Estamos diante de uma história onde a Bíblia diz que havia uma mulher de um filho de profeta. E esta mulher tinha acabado de perder o seu marido, estava passando pelo seu processo, pela sua, o seu tempo ali de viúva, sofrendo ali o seu luto. E para piorar a situação dela, a Bíblia diz que veio um credor para cobrar a dívida, né? E eram os credores para cobrar a dívida que supostamente o marido daquela mulher, que tinha acabado de falecer, tinha uma dívida com alguém. E agora essa mulher está sofrendo ali já o luto do marido e ainda vem mais uma luta, né? Vem os credores cobrar dívida. Como ela estava passando por uma situação difícil, sem o marido, sem ninguém, e sem ter como pagar aquela dívida, os credores pensaram: já que você não tem como pagar a sua dívida, então me dê os seus 2 filhos para serem servos. Seus 2 filhos vai trabalhar para mim, né, em troca da dívida, né, para ser o pagamento da dívida. A Bíblia diz que havia um profeta naquela cidade, né, que se chamava Eliseu, profeta de Deus, que orava, o Senhor falava com ele e ele trazia a mensagem ao povo. Ela recorre ao profeta e aí é a parte interessante, que ela diz, olha aqui, ó: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Agora veio o credor e quer levar os meus 2 filhos para serem servos. Então ela questionou que o marido dela era servo de Deus. Ela questionou que o marido dela temia a Deus, obedecia à lei do Senhor. Ele morreu e agora veio o credor. Os credores quer levar os 2 filhos dela para serem servos, né? Quer levar os 2 filhos dela para ser escravo. E ela questiona por ele temer a Deus, né? Ela questiona porque o marido dela era servo do Senhor e porque ela estava passando por aquele processo. Aí ele responde para ela: O que te hei de fazer? Ou em outras palavras ele diria: O que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Declara-me, o que é que você tem em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa. Ela estava passando por um processo de perda, uma situação, um problema, uma dificuldade. Não só tinha perdido o marido, como também as suas condições financeiras não estavam lá, essas coisas. O que te hei de fazer, mulher? O que é que eu tenho que fazer por isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, meu senhor. Ah, tua serva lembra agora. Tua serva tem um pouquinho de azeite. Essa é interessante, né? Ela não tinha nada em casa, só que ela ainda tinha azeite. O crente pode estar passando por um problema que for, pode estar passando por a dificuldade que for, mas o tempo que o crente mais busca, o tempo que o crente mais ora, mais jejuma, mais consagra a sua vida, é no tempo que o crente está passando pela prova. Porque ela estava passando por problemas na sua vida. Ela tinha perdido o marido, ela estava quase perdendo os filhos, mas ela ainda tinha azeite. Então, o que eu tenho para te dizer nesta hora
é que você não pode deixar faltar é o azeite na sua vida, porque o azeite representa a unção, representa a presença de Deus na sua vida. O crente está passando por dificuldade, está passando por problema, mas ele sabe que se faltar de manhã, de tarde vai chegar. Ele sabe que se faltar de tarde, de noite vai chegar. Por quê? Porque ele ainda tem a convicção, ele ainda tem a presença, ele ainda tem azeite, ele ainda tem unção na vida dele. Então, meu irmão, você pode estar passando pelo deserto que for, pelo problema que for dentro da sua casa, com a sua família. Tenha certeza que esse é o tempo que você está mais pertinho de Deus. No momento da prova, que você está falando, irmã, está tudo difícil, está tudo travado. Mas Jesus está bem pertinho aí de você, dizendo, eu estou aqui. Você está passando pela prova. Quando você passa pela prova, venha comigo aqui e entenda. É um momento que você mais ora. Porque quando está tudo bem na nossa vida, a gente esquece de orar, esquece de jejuar, esquece de ir para a igreja, né? Mas quando a gente está passando por algum problema, o que é que a gente faz? A gente vai logo recorrer a Deus. A gente vai logo para o joelho, pedir socorro, pedir, meu Deus, me ajuda, entra com a providência. Então é no momento da prova, no momento da luta que você se achega a Deus. É no momento da dificuldade que você se aproxima de Deus. E é nesse momento aí que você está cheio da presença. É nesse momento aí da sua luta que você está cheio de azeite. Então ela estava passando por problema? Estava. Ela estava passando por uma prova? Estava. Mas ela ainda tinha azeite. Então vamos lá, né? A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, mulher, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Gente, esse barulho é porque começaram a soltar bomba aí. Mas entenda essa palavra. Vai lá, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Ela recorre aos vizinhos pedindo vasos emprestados. Aí que é o interessante. Se ela não tivesse concordância, comunhão com seus vizinhos, como ela ia pedir vasos emprestados, né? Não tinha como, porque os vizinhos iam logo falar para ela, mas você é assim, você é desse jeito, como é que você vem pedir vaso emprestado para mim? Então ela tinha uma boa convivência com seus vizinhos também. Por isso ela teve vasos emprestados. Quando seus filhos foram de porta em porta pedir vasos emprestados, colocaram os vasos dentro de casa, e aí ele fala, então entra e fecha a porta. Você vai entender que o azeite começa a ser derramado, começa a se multiplicar quando ela entra e fecha a porta. O crente, para começar a ver Deus agir na vida dele, para começar mudanças a acontecerem dentro da vida dele, ele tem que fechar a porta, fechar as brechas. Porque o inimigo, gente, ele fica 24 horas tentando nos apontar, tentando achar uma brecha, tentando achar um erro em mim e em você. Você lembra aí, né, dos fariseus que ficavam 24 horas só olhando Jesus, só observando Jesus, tentando achar um meio para apontar Jesus, né? Então, nós estamos cheios de inimigos que ficam ao nosso derredor, que tentam nos apontar, que tentam de todas as maneiras ver uma falha, um erro, para falar mal de você, né? Então ele disse, entra e fecha a porta. Precisamos fechar a porta para que o inimigo não entre. Não sei qual é a porta que você tem deixado aberta. Se é a porta da vigilância. Talvez você não esteja vigiando, talvez você já não esteja orando. Entra e fecha a porta. Fecha a porta para que o inimigo não entre. Qualquer tipo de brecha, você vai fechar a partir desta manhã. Porque o inimigo ele não vai achar brecha para agir dentro da sua casa, para agir no seu casamento. Fecha a porta para que ele não entre e destrua seu casamento. Fecha a porta para que ele não entre e destrua sua família. Nesta manhã, recebe esta palavra de Deus aí. Fecha a porta. Que a Bíblia diz que o azeite, eles traziam os vasos e ela os enchia. Porque o azeite, aquele pouquinho de azeite que ela tinha, começou a se multiplicar. E ela começou a encher todos os outros vasos. Isso que é interessante, né? Sucedeu que cheios foram os vasos. E ela disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Aí ele disse, mãe, não tem mais vaso. Aí quando o vaso acabou, o azeite parou. Enquanto tem vaso aí, gente, tem azeite de Deus para ser derramado na nossa vida. Enquanto tiver vaso na terra, tem unção para ser derramada. Tem azeite aí, tem presença de Deus para ser derramada sobre a vida desses crentes. Então, nesta manhã, recebe essa palavra, fecha a porta para que o diabo não entre, viu? Toma cuidado, tenha vigilância aí. Confia no Senhor. E esta palavra é para você, que quem sabe está passando por um deserto, por uma prova, é nesse momento aí que Jesus está bem pertinho de você, é nesse momento que você
está aí na sua prova travada, você está dizendo, irmão, não tenho nada, mas ainda tem azeite. Ainda tem oração, meu irmão? Deus abençoe, fica na paz, até o próximo vídeo. Beijo!